Então, Srs. Deputados Municipais, temos 26 presenças ao quórum, podemos continuar com a nossa sessão. Eu cumprimentava o Sr. Presidente da Câmara, também os senhores e as senhoras deputadas e deputados municipais, os distintos convidados e distintas convidadas, representantes das forças vivas do nosso Conselho, muito grato pela vossa presença. Também cumprimento às senhoras e aos senhores munícipes que testemunham este ato e que muito nos honra. Esta é uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal, uma sessão solene comemorativa do 25 de Abril e do seu 43º aniversário. Comemoramos, assim, o gesto patriótico dos capitães de Abril que nos abriram as portas da liberdade. Comemoramos a Revolução de Abril, obra e feito do povo e do movimento das Forças Armadas. Comemoramos a Constituição da República Portuguesa e a consagração das conquistas de Abril e comemoramos certamente o poder local que participamos e partilhamos. A nossa sessão irá decorrer em dois momentos, ou dois mais um momento. O primeiro período dedicado ao verbo, nas intervenções dos senhores deputados municipais ou deputadas municipais. Um segundo período dedicado também ao verbo, mas no caso será o verbo cantado, com a atuação do coro do Clube do Sargento da Armada, que aproveito para agradecer a disponibilidade, gratidão à direção do clube, ao coro e ao Sr. Maestro Comandante Euclides Pio. Um outro período de verbo generalizado, em convívio, que será logo após o final, o concerto do coro, e que teremos uma parte de convívio na recepção da nossa biblioteca. Por último, um agradecimento aos serviços municipais pela ajuda na organização, em particular ao coletivo desta biblioteca Municipal Maria Lamas, e ao seu coordenador, Luís Barradas, que foram inexcedíveis na organização desta nossa sessão. Como está previsto, seguem-se as intervenções dos partidos representados e dos grupos municipais. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado Municipal Folgado dos Santos para a sua intervenção. Tem a palavra. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, Senhoras Secretárias da Mesa, Sr. Presidente da Câmara, Senhores e Senhoras Vereadores, Senhores e Senhoras Deputados e Deputadas, caros cidadãos e cidadãs do Concelho de Almada. 25 de Abril, tempo de celebração, sem dúvida. 25 de Abril, tempo de reflexão, com certeza. De celebração de todas as conquistas alcançadas, e que foram muitas, não me vou alongar aqui, todos temos consciência disso. Todos temos consciência disso, sobretudo para quem tem mais de 50 anos e para aqueles que não querem que a história anterior a 1974 se repita. De reflexão, porque 25 de Abril não foi um destino alcançado, apenas um percurso iniciado. E como alguém sabiamente disse há 2 dias atrás, ainda há muito Abril para cumprir. Não podemos esquecer que uma das grandes conquistas foi o das eleições livres, do voto secreto, dar finalmente a voz ao povo. Atualmente, mais de 50% dos eleitores não vota e não faz uso da voz que têm e pelo qual tanto lutaram e pelo qual tantos lutaram tanto para que tal fosse possível. Por isso reafirmo, 25 de Abril, tempo de celebração, sem dúvida, mas 25 de Abril, tempo de reflexão, com certeza. Sr. Deputado Municipal António Pedro Maco. Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Almada, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Almada, Srs. Vereadores, Srs. Deputados Municipais, Srs. Convidados, digníssimos almadenses. 43 anos passam desde a liberdade de dizer o que se pensa, como que se pensa e para o que se pensa. Vive-se e respira-se liberdade. Primeiro que tudo, saudar mais uma vez aqueles que com coragem, com espírito transformador e com abnegação, enfrentaram um regime musculado e pronto a não facilitar escorregadelas. Saudamos aqueles que com coragem escreveram mais uma página da história do país, condicionando o nosso
presente e aquilo que vivemos hoje. Saudamos ao mesmo tempo o povo português, pois o 25 de Abril é sobretudo do povo, pois para o povo foi feito e pelo povo ele foi concretizado. A data que se recorda hoje não tem nem deve ter donos. A ter um dono, ele é sem dúvida o povo português. Saudamos a liberdade de expressão, a liberdade de escolher o destino das nossas vidas, a liberdade de fazer as escolhas da nossa cidade e a liberdade de escolher quem governa o nosso país. Saudamos ao mesmo tempo a livre iniciativa, a propriedade privada e o direito à individualidade de cada cidadão, consciente, contudo, que está inserido na sociedade e com ela deve contribuir. Saudamos o multipartidarismo e o sindicalismo, como saudamos ao mesmo tempo as organizações da sociedade, privadas e públicas, que contribuem para a intervenção dos cidadãos na concretização de uma plena cidadania ativa. Mas saudamos também as organizações internacionais que ajudam e colaboram com o país para manter a paz, a tranquilidade e a segurança. Saudamos os povos irmãos, outrora desavindos. Têm hoje em dia um papel fundamental na constituição de uma sociedade mais livre e solidária, aproximando culturas, preservando os laços futuros. A todos eles, uma saudação especial. Neste dia saudamos ainda todos aqueles que contribuíram para a institucionalização de um regime verdadeiramente livre, de representação parlamentar, com eleições livres, com partidos políticos, com associações políticas e sindicais e com livre propaganda, sem censura e sem lápis azul ou de outras cores. É essa força e esse espírito português de rejeitar de uma vez por todas totalitarismos, regimes opressores e impositores da vontade popular que saudamos mais o aniversário do 25 de Abril. Celebrar Abril é dar continuidade ao futuro e continuar a implementar o seu desígnio e o seu propósito. Sr. Presidente da Assembleia, também em Almada, Conselho de Contradições Abrilistas deve seguir o seu caminho e concretizar os desígnios proclamados por Abril para que se cumpra, nomeadamente, um dos desígnios dos 3Ds, o desenvolvimento. Se não duvidamos que haja democracia no nosso Conselho, os almadenses apelam a um maior aprofundamento dos mecanismos e instrumentos que o poder decisor pode e deve colocar ao serviço dos cidadãos para uma plena intervenção dos valores democráticos e de participação da cidadania. Ouvir, debater, decidir e implementar, consoante a verdadeira vontade do cidadão, é concretizar Abril e solidificar o papel da participação democrática do povo almadense. Os municípios têm cada vez mais, nos tempos que correm, um papel crucial no aprofundar de uma democracia participativa, tendo o poder local a missão de aproximar os decisores dos cidadãos, contribuindo para uma sociedade mais justa, mais solidária e mais integrada. O orçamento participativo, o contacto no terreno permanente com a população, tal como a reciprocidade de informação e decisões entre os cidadãos e eleitos, devem ser consolidados para que tenhamos um Conselho onde todos façam parte das decisões. Quanto ao desenvolvimento, é preciso dar ao Conselho novas oportunidades, novos desígnios e criar condições para que a livre iniciativa possa ter confiança para projetar Almada na concretização do desenvolvimento de há 43 anos ambicionado por Abril. Só uma cidade desenvolvida e ambiciosa será capaz de vencer as dificuldades da vida, criando atratividade de pessoas e bens e criação de emprego, fazendo uma economia sólida. Aos eleitos em Almada, o povo pede que seja cumprido este desígnio, para que se cumpra verdadeiramente Abril. Obrigado. Sr. Deputada Municipal Joana Mortágua. Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Almada, Sr. Presidente da Câmara, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Convidados, Senhoras e Senhores Munícipes, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Nunca será suficiente evocar a memória dos horrores do fascismo. Não por qualquer tipo de masoquismo histórico, mas para evitar que alguma vez em Portugal, alguma vez nas próximas gerações, exista aquilo que Antero de Quental dizia ser uma voz íntima que protesta em favor do passado, como se procurasse absolvição por aquilo que não fizemos ou por aquilo que não vivemos. A imagem de um regime violento, que prendia, que torturava e que matava,
que quis um império manchado de sangue e por ele fez uma guerra tão estúpida que para muitos povos a paz ainda lhes é convalescença, a verdadeira imagem violenta desse regime não pode morrer com as suas vítimas, e é esse o papel da memória. É em abril que Portugal se reencontra consigo próprio, acertando as contas entre o país prometido e o país realizado. Em abril, nós teremos sempre a alegria dos vencedores. Sem essa memória, sem a memória dessa vitória, estaríamos irremediavelmente condenados à solidão de lutar num presente contínuo, sem consciência de que somos, afinal, portadores de uma grande herança, a herança da liberdade, e que nos cabe, em cada momento, defendê-la com a mesma convicção daqueles que a conquistaram. Por isso, todas as homenagens aos homens e mulheres que no passado resistiram e que no passado lutaram, para além de lhes serem merecidas e de lhes serem devidas, devem ressoar-nos no peito como um apelo à nossa coragem e à nossa inquietação, como um apelo a todos e a todas à luta. E devemos fazê-lo porque lutamos em liberdade. E o melhor da democracia será sempre a liberdade. A liberdade de discordar do poder, seja ele qual for, de o desafiar, de dar corpo e voz à sua alternativa, de defender uma ruptura e de ainda assim poder andar na rua sem olhar por cima do ombro e poder andar na rua sem ter medo. A disputa do poder em campo aberto é aquilo que permite a cada povo, em cada momento, decidir que país é que quer construir. E Portugal, tal como escreveu na sua Constituição, quis ser uma república soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular, e empenhada na sua transformação numa sociedade sem classes. Essa foi a assinatura popular da Revolução de Abril, porque ao sair de um regime em que a exploração era a outra face da violência, o povo quis os direitos por inteiro, o direito à igualdade, o direito ao trabalho, o direito à educação e o direito à saúde. E só isso explica que nós tínhamos saído de uma Constituição de 33, inspirada em Mussolini, para chegar a uma Constituição de 76, inspirada no socialismo. Isso foi o povo na rua a recusar a pobreza, a recusar a miséria, a recusar o analfabetismo e a escolher um projeto de igualdade, de emancipação social e de universalização dos direitos. 43 anos depois, o projeto de Abril é o projeto que agora nos dizem ser uma expressão populista do impossível. 43 anos depois, dizem-nos que é impossível cumprir o projeto que há 4 décadas atrás nos resgatou ao obscurantismo. E é esse projeto, o projeto dos direitos, o projeto da emancipação, que nós hoje afirmamos à procura de um caminho de esperança para Portugal. Os conservadores, os centristas, dirão que há demasiados perigos nos caminhos da esperança. Mas o maior perigo é nós continuarmos amarrados e submetidos a quem nos quer pobres. Depois da crise de 2008, a Troika foi uma garantia de expoliação do trabalho para a recuperação financeira dos mercados, para a recuperação e para a acumulação de lucros. Apesar de corresponder a um velho sonho da direita, esse projeto de exploração, esse programa da Troika, afirmou-se contra a democracia, afirmou-se acima da democracia e afirmou-se para além do escrutínio das portuguesas e dos portugueses e, por isso, só por isso, teria de se afirmar contra a Constituição da República Portuguesa e a democracia. Foi um ataque ao salário e ao Estado Social sem precedentes, com consequências devastadoras, e hoje a extrema-direita alimenta-se dessa violência social. Por causa desses cortes, por causa dessa violência, por causa da corrupção, dirão que a democracia está em crise. Mas a verdade, a democracia está só descredibilizada por um capitalismo, pelos mercados, pela falta de liberdade para defender o que é nosso.
E a saída da troika do país não resolve esse problema quando o salto é direto para o tratado orçamental, quando gastamos mais em juros de dívida pública do que aquilo que gastamos em educação e em saúde. Assim, o sonho de Abril não se cumpre, Portugal não se reencontra consigo próprio, nem com aquilo que decidiu para si em Abril. A Europa virou-se contra nós e contra os nossos direitos, e a nossa liberdade é defendermos. A nossa liberdade é desobedecer-lhe. Por causa disso, dirão que nos fechamos em nós próprios e nós responderemos que a única solidariedade que nos interessa é aquela que defende os povos, sejam os povos que aqui vivem, como os povos que fogem da guerra. Abril não é passado, Abril deu-nos instrumentos para defender tudo isto, porque ao mesmo tempo que nos deu a educação e nos deu o direito à saúde, também nos deu a escola pública, também nos deu o SNS, também nos deu os sindicatos, também nos deu a liberdade de greve, também nos deu o pluripartidarismo, também nos deu a livre organização política e a liberdade de ocupar as ruas para defender os direitos de Abril e tantos mais quantos quisermos conquistar no futuro. Também nos deu o direito de ocupar as ruas para defendermos contra todas as discriminações, contra a homofobia, pela igualdade de género e todas as lutas que têm que ser feitas no caminho do progresso. Abril fez pelas razões certas e deu-nos todos os instrumentos de luta. Que não nos falte coragem para cumprir. Obrigada. Sr. Deputado Municipal Paulo Sabino. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados Municipais, caros funcionários da autarquia, caros convidados. Nestes dias, por todo o país, comemoramos uma vez mais um acontecimento histórico que marcou profundamente as atuais gerações. O dia 25 de abril de 1974 foi um dos dias mais importantes para Portugal e para os portugueses. Mas o 25 de abril é mais do que uma data. É a memória de quem sofreu, de quem perdeu um ente querido, de quem perdeu a própria vida. Saudamos por isso vivamente os heróis que lutaram pela nossa pátria, bem como o movimento das Forças Armadas, que com garra e resiliência substituíram em 1974 uma das ditaduras mais longas da Europa. Substituíram-na pela democracia através de uma revolução silenciosa, mas um exemplo de orgulho para Portugal e para o mundo. Um ano depois, Portugal já participava ativamente naquelas que vieram a ser as eleições mais concorridas de sempre. Desde aí crescemos enquanto sociedade e fizemos de um país atrasado no seu tempo um país desenvolvido, usando os nossos recursos naturais, mas também ferramentas europeias com adesão à Comunidade Económica Europeia. Desde 1975, o PSD, partido que nasce da liberdade, luta para alcançarmos um país ainda mais forte, sustentável e capaz de cumprir com as suas obrigações, mas sem nunca esquecer a base dos seus valores, reformismo, humanismo e justiça social. Citando Zeca Afonso, o povo é quem mais ordena. Assim, em Almada, respeitamos os partidos eleitos pelo povo, da mesma forma como gostamos de ser ouvidos e respeitados. E por isso também o PSD tem lutado junto dos cidadãos, através de uma oposição coerente e responsável. Somos a voz de um povo esquecido no seu tempo e que a liberdade conquistada em 74 ainda não fez de Almada um concelho onde a voz dos seus cidadãos seja tão ouvida e respeitada como podia e devia. Almada é, aos dias de hoje, considerada a outra margem, e é definitivamente a outra margem, a margem do desinvestimento. A margem do desinvestimento e da incapacidade de atrair investimentos reprodutivos. A margem do pouquinho, a margem da inércia. Um diamante por esculpir e com falta de ambição estratégica pelo atual Executivo. O PSD continua a ser, como em anos anteriores, um partido de diálogo e atento às necessidades dos almadenses. Por isso, temos denunciado diversos problemas que achamos serem um estrangulamento do nosso Conselho. A extinção da E-Calma, para que acabe de vez, com a caça à multa e, por sua vez, a criação da Polícia Municipal, que traria, sem dúvida, mais segurança, aliada a uma componente pedagógica. Propusemos a criação de um verdadeiro parque empresarial e tecnológico para que a Almada se torne uma referência e uma cidade de primeira linha para viver e para trabalhar. Propusemos que a Almada implementasse o IMI familiar para aliviar de uma forma significativa os impostos das famílias mais numerosas. Continuamos a exigir que se dê aos cidadãos a oportunidade de viverem numa cidade amiga do ambiente e que tenham direito a uma verdadeira ciclovia e não a vias cicláveis inseguras que hoje existem.
Queremos o alargamento dos horários das bibliotecas para que estas cumpram com as necessidades de quem as procura. Queremos uma cidade onde as barracas que se vão multiplicando ao longo de anos se erradiquem e que a folga orçamental que tanto nos deve orgulhar sirva para que todos os habitantes usufruam de estradas pavimentadas e passeios calçados. Exigimos a criação da Loja do Cidadão e que esta seja implementada no centro de Almada, junto do comércio local e dos transportes. Desejamos e ambicionamos um espaço requalificado, mais limpo, seguro e onde se incentive uma vida comunitária, cada vez mais rica, inclusiva e com maior qualidade de vida. Numa outra perspectiva, mas com a mesma garra, o movimento das Forças Armadas romperam com o passado. Queremos nós agora também, à luz dos dias de hoje, um Abril igualmente forte, fazendo de Almada uma cidade que valorize os seus recursos e que capte mais e melhor investimento. Queremos com Abril uma cidade que se destaque na área metropolitana de Lisboa pela sua mobilidade, capacidade de gerar emprego e gerar riqueza. Queremos com Abril abraçar os mais de 15 km de praias e promover o turismo de aventura, o náutico, cultural e turismo religioso. Queremos com Abril usufruir de espaços culturais úteis e agradáveis de visitar em família e dizer não a estátuas megalómanas que nada dizem e que nada transmitem. Queremos, com Abril, uma Almada mais forte que nos encha de orgulho a todos. Abril deve ser mais do que legitimamente eleito pelo povo, é ser eleito, mas cumprir e fazer cumprir. O dever cívico de suprir as necessidades dos cidadãos, bem como melhorar as condições da vida das populações. Abril é mais do que um cravo na lapela ou um discurso na praça pública. É construir o futuro lado a lado de quem nos elege. Abril exige de nós, autarcas, que tenhamos a mesma garra no dia-a-dia que temos habitualmente em cada 25 de Abril, quando gritamos 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais. Mas não temos dúvidas que celebrar este dia é também homenagear quem por ele lutou. E por isso, a melhor homenagem que podemos fazer é olhar para trás, analisar o que foi feito e tentar perceber não só o que correu bem, como também saber onde falhamos e ter a coragem de aceitar isso com humildade, para que nos próximos 43 anos não venham as futuras gerações a pagar pelos sucessivos erros cometidos. Queremos com o Abril ter a coragem de mudar, a coragem de construir o futuro, como outrora outros tiveram coragem de fazer a revolução. Queremos com o Abril continuar a conquistar a liberdade, mas sem nunca pôr em causa o futuro. E por isso comemoramos hoje este dia, porque a liberdade não tem dono e é de todos. Viva Abril, viva Almada. Sr. Deputado Municipal José Joaquim Leitão. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhoras e Senhores Deputados Municipais, caros municípios presentes, que nos honram com a vossa presença nesta sessão da Assembleia Municipal em que se comemora o 43º aniversário do 25 de Abril. Minhas senhoras e meus senhores, uso a palavra em nome do Partido Socialista. Reunimos-nos hoje para assinalar mais um aniversário daquele dia inteiro e limpo que pôs fim a 48 anos de escuridão. Durante 48 anos, de 1926 a 1974, os portugueses viveram privados da liberdade e sem direitos de participação cívica e política, num país votado ao subdesenvolvimento, à pobreza e ao analfabetismo. Nesses tempos, a mera discordância podia acarretar o despedimento ou a expulsão das escolas e universidades, e o exercício dos direitos políticos era punido com a prisão, a tortura ou o exílio. Mas mesmo nesses tempos houve quem se levantasse contra o fascismo, colocando em risco a liberdade e a vida. Aos resistentes antifascistas, àqueles que resistiram, àqueles que disseram não, nunca seremos suficientemente gratos. Como nunca seremos suficientemente gratos aos oficiais e sargentos, soldados e marinheiros, que, arriscando tudo, devolveram aos portugueses a liberdade, a dignidade e a esperança na jornada libertadora do 25 de Abril. Naquele dia, as colunas de militares revoltosos convergiram para Lisboa, ocupando o Terreiro do Paço, o aeroporto, a televisão e as rádios, entre outros objetivos estratégicos, e, finalmente, cercando o quartel do Carmo, onde se refugiara o ditador Marcelo Caetano. As imagens e os sons daquela manhã e daquela tarde nunca saíram da memória dos que tiveram a possibilidade de as viver, em direto ou pela televisão e pelas rádios.
Como esquecer a generosidade daquele povo que respondeu aos apelos do futuro e ocupou as ruas? Como esquecer a coragem e a firmeza de Salgueiro Maia, verdadeiro intérprete da vontade de Portugal, que queria ser livre, ter paz e ter pão? O povo saiu à rua, seguiu os militares, subiu para os tanques, pôs cerco à sede da polícia política. A determinação dos militares e o mar de povo na rua inviabilizaram a resistência dos defensores do regime e criaram as condições para o desfecho vitorioso e pacífico do movimento revolucionário. Foi uma jornada gloriosa que nos trouxe a liberdade e a paz, pondo também fim a 13 anos de guerra colonial que martirizou a juventude portuguesa, condenada a servir numa guerra que não entendia nem apoiava, uma guerra que combatia os movimentos independentistas que lutavam em África e na Oceania pela libertação das suas terras. Restaurada a democracia, libertaram-se os presos políticos e voltaram para Portugal os dirigentes políticos que sofriam no exílio o preço da sua verticalidade. Uma palavra de justiça e homenagem àqueles que regressaram ainda em abril, ajudando à consolidação do regime democrático que dava os primeiros passos e à afirmação dos partidos políticos, que até então perseguidos e clandestinos. Muitos avanços e recursos viveram a partir de então. Muitas esperanças e também muitas desilusões. Sonhos mobilizaram multidões e muitos caminhos foram trilhados. A democracia consolidou-se, pluralista e respeitadora da lei, com dimensão e ambição social. Foi possível construir uma sociedade integrada na Europa, aberta e cosmopolita, solidária e inclusiva, imperfeita é certo, mas felizmente tão longe do atraso e da miséria do Portugal salazarista e marcelista. Progredimos imenso na educação e na saúde. O Serviço Nacional de Saúde e a escola pública permitiram que o país desse um salto da noite dos tempos para a modernidade. Progredimos menos no que respeita ao terceiro D do programa do MFA, o desenvolvimento. Ainda temos muito que andar no que respeita ao desenvolvimento da atividade económica e ao nível de vida dos portugueses. Entre 2011 e 2015, houve quem tentasse convencer os portugueses que tinham vivido acima das suas possibilidades, que os recursos para a escola pública e o Serviço Nacional de Saúde não eram suficientes para manter serviços de qualidade e para todos, que a segurança social não era sustentável e que os jovens atuais não teriam direito à reforma. Tentou-se virar os jovens contra os velhos, os funcionários públicos contra trabalhadores do privado. Aumentaram-se impostos, cortaram-se rendimentos. Felizmente, hoje podemos afirmar com renovado vigor a esperança e o caráter social da democracia portuguesa. Hoje, 43 anos depois de Abril, olhamos com esperança e ambição para o futuro, que queremos mais próspero e mais solidário, numa sociedade mais rica, mas mais igualitária. Sabemos que a indispensável consolidação das contas públicas continuará a exigir esforço aos portugueses, mas sabemos agora que é possível fazer esse caminho com mais justiça e equidade, melhorando a vida dos portugueses a cada ano que passa. Os estudos de opinião que vêm sendo realizados mostram uma maior confiança relativamente à evolução do desemprego e à situação económica do país. Os portugueses acreditam que o próximo ano será melhor que este. A mesma trajetória tem sido registada no que se refere à avaliação dos órgãos de soberania, que recuperam de percepções muito negativas que caracterizaram os últimos anos. Mas a democracia exige empenho constante dos seus apoiantes. Nunca se pode dar por concluída e segura. É sempre necessário consolidá-la e aprofundá-la. Afirmar Abril passa por fazer tudo o que esteja ao nosso alcance para dar novos conteúdos à democracia, acrescentando à participação política mediada pelos partidos, a participação direta dos cidadãos na resolução dos seus problemas e na concretização dos seus projetos e anseios. Neste âmbito, merece referência especial o orçamento participativo, que tem demonstrado em muitas cidades portuguesas e um pouco por todo o mundo ser um instrumento de aproximação entre os cidadãos e a vida pública. O Partido Socialista propôs e a Assembleia Municipal de Almada aprovou o Orçamento Participativo Jovem,
que está neste momento em implementação. Avançaremos também com a proposta de concretizar o Orçamento Participativo Municipal, alocando uma verba significativa para que os almadenses possam propor e escolher diretamente projetos a concretizar no concelho. Afirmar Abril passa também pelo apoio a todas as famílias na área da educação, garantindo a escola a tempo inteiro para todos e investindo decisivamente na promoção do sucesso escolar. Na área da saúde, melhorando a oferta do Serviço Nacional de Saúde. Na área do apoio aos idosos, apoiando as famílias e os cuidadores. Afirmar Abril passa também por investir decisivamente nas áreas da cultura, do desporto, da atividade física e da habitação social. Afirmar Abril é, em cada dia, fazer com que a vida das pessoas melhore, no que respeita à recolha do lixo e limpeza urbana, à valorização do espaço público e à aposta na mobilidade. Aliás, o que dá nobreza e razão de ser à política é contribuir sempre para que a vida das pessoas melhore. Afirmar Abril é ter a humildade de perceber, em cada dia que passa, que muito ainda temos para fazer para que o país, o nosso concelho, a nossa freguesia, responda melhor às necessidades e expectativas de todos. Viva o Concelho de Almada, viva o 25 de Abril, 25 de Abril sempre. Senhor Deputado Municipal Eva Gomes, tem a palavra. Excelentíssimo Presidente da Assembleia Municipal de Almada, Excelentíssimo Presidente da Câmara, caros deputados, vereadores, convidados, público presente. Eu intervirei em nome do Grupo Municipal da CDU. A 25 de abril de 1974, o movimento das Forças Armadas, coroando a longa resistência do povo português e interpretando os seus sentimentos profundos, derrubou o regime fascista. É a frase inaugural de um dos mais belos e progressistas textos constitucionais do mundo, a Constituição da República Portuguesa. Esta Constituição que, aprovada a 2 de abril de 1976 pelos deputados constituintes, eleitos nas primeiras eleições em liberdade, e entre eles José Manuel Maia, atual Presidente desta Assembleia, e promulgada no mesmo dia pelo Presidente da República, Marechal Costa Gomes, é consequência da vitória da Revolução de Abril. A 25 de abril de 1974, o povo português emergiu de um dos mais negros períodos da sua história, derrubando o regime fascista e iluminando o rumo do progresso sobre os escombros de uma ditadura desumana. Porque há quem queira branquear a história e para que ninguém apague a memória, recordemos, o regime fascista, por quase meio século, traduziu-se na ausência das mais elementares liberdades, baixos níveis de vida, brutal exploração, obscurantismo cultural, repressão das mais simples manifestações de descontentamento, prisões de longos anos, torturas até à morte e assassinatos de dezenas de resistentes, entre eles muitos comunistas. A história da ditadura é uma história de polícia política, de cadeias como Caxias e Peniche, e porque também no regime fascista português houve de campos de concentração como o Tarrafal. O Tarrafal, que ficou tristemente conhecido como o Campo da Morte Lenta, foi a expressão mais acabada de brutalidade da repressão fascista. Para lá foram enterrados mais de 340 presos políticos, só ali foram assassinados 32. Mas as forças do fascismo também assassinavam à queima-roupa. Nas ruas ou nos campos, resistentes antifascistas que encabeçavam a luta de massas e militantes clandestinos no decurso da sua atividade militante. Aqui, reunidos em Almada, é imperativo mencionar e recordar Cândido Martins Capilé, operário corticeiro, assassinado a tiro na Cova da Piedade a 11 de novembro de 1961, enquanto encabeçava uma manifestação de massas contra a burla eleitoral fascista e a exigência de liberdades democráticas, que reclamava liberdade, paz e amnistia para os presos políticos, que foi então dispersada a tiro de metralhadora pelas forças da repressão. Todavia, perante tal brutalidade de repressão policial, o povo de Almada, sempre consciente e interventivo, demonstrou uma imensa solidariedade com os manifestantes e realizou uma grandiosa jornada de protesto contra a barbaridade fascista, que teve lugar 3 dias depois em Cacilhas. Concentrou-se ali uma multidão que esperava o corpo do jovem corticeiro assassinado, corpo que nunca chegou a cruzar o rio, pois a PIDE o desviou para um cemitério de Lisboa, tentando dessa forma evitar que o funeral de Cândido Capilé se transformasse noutra grande manifestação popular contra a ditadura.
O fascismo em Portugal retirou à juventude a possibilidade de escolha do seu caminho, de concretização das suas aspirações, roubou-lhe os sonhos, deu-lhe a fome, a guerra e a imigração como solução. Hoje, ao comemorarmos o 25 de Abril, não comemoramos apenas um momento histórico como muitos querem fazer crer. Comemorar o 25 de Abril de 1974 é defender os direitos conquistados, é lembrar aos portugueses que com a Revolução se conquistou uma vida mais digna, que nos têm vindo a querer retirar. Com a Revolução dos Cravos foram conquistadas a liberdade sindical, de reunião e de associação, a liberdade de expressão e de imprensa. Realizaram-se eleições livres e conquistou-se o direito à greve e à livre formação de partidos. Formaram-se autarquias locais democraticamente eleitas e regiões autónomas nos Açores e na Madeira. Pôs fim a 13 anos de guerras coloniais e reconheceu-se a independência das ex-colónias. Estabeleceu-se o salário mínimo nacional. Criaram-se os subsídios de férias e Natal, o subsídio de desemprego e as pensões e reformas generalizadas a todos. Concedeu-se o direito de voto aos 18 anos. Reconheceu-se a plena igualdade de direitos para a mulher e homens. Concedeu-se o direito à saúde, ao ensino e à educação universais e tendencionalmente gratuitos. A juventude de hoje tem consigo o peso da responsabilidade de não deixar que se apague no tempo este momento maior de libertação do nosso povo e assim edificar um futuro com ligação aos valores de Abril. Uma tarefa que nos querem dificultar, mas a juventude luta e resiste. Sempre o fez e continuará a ser força viva na reivindicação de um futuro melhor. A Revolução de Abril não foi, porém, apenas este ato heroico e decisivo. A Revolução de Abril não foi sequer apenas um ato, foi um processo. Abril é um processo. Se o poeta cantava "Falta-se cumprir Portugal", nós afirmamos que falta-se cumprir Abril. Vivemos num tempo marcado por uma situação internacional instável e inquietante. Encontramos-nos perante um avanço das forças fascistas, um crescente militarismo e uma multiplicação de guerras das agressões imperialistas que atacam os direitos, liberdades e garantias fundamentais a pretexto do combate ao terrorismo. Passados 43 anos do 25 de Abril, é preciso, mais do que nunca, uma solução pacífica dos problemas. É imperativo travar o avanço de forças xenófobas, racistas e fascistas, através de uma política de paz, amizade e cooperação entre os povos, princípios consagrados na Constituição da República Portuguesa. Retomando então a nossa Constituição, reflitamos sobre a enorme distância que separa os generosos princípios e objetivos constitucionais da realidade nacional que hoje vivemos, resultado da política de sucessivos governos. Ainda que alguns pretendam impor uma cada vez maior distância, os valores e princípios que os deputados constituintes consagraram no texto fundamental no Estado de Direito mantêm-se no essencial e garantem ao povo português a possibilidade de trilhar os caminhos do progresso, do desenvolvimento, da paz. Caminho que começámos a desbravar em 25 de Abril e 1 de Maio de 1974. Convido-vos à reflexão sobre esta realidade, contrariando o pessimismo, a falta de esperança, a resignação e o medo, para que se fortaleça no nosso país uma indomável vontade coletiva de, através do pleno e intransigente exercício dos nossos direitos e liberdades, conquistados com Abril, abrir novos horizontes de esperança e de progresso social. Viva Almada, viva a liberdade, viva o 25 de Abril. Senhora Presidente da Câmara, também tem a palavra. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimas senhoras secretárias, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores deputadas, caros e caras munícipes e outras personalidades convidadas, é para nós, naturalmente, um imenso orgulho estarmos aqui em Almada, numa reunião extraordinária da Assembleia Municipal, a comemorar os 43 anos do 25 de Abril. Porque Abril está vivo, Abril não é uma mera data simbólica de um acontecimento particular da nossa história, mas Abril é algo que nos continua a mobilizar, como todos tivemos consciência, na noite de 24 para 25 de Abril,
na Praça da Liberdade e Praça São João Batista, cheia de gente que respeitosamente ouviu as intervenções que ali foram proferidas. Abril está vivo em Lisboa, na Avenida da Liberdade cheia, com dezenas ou centenas de milhares de pessoas a desfilar, organizações as mais diversas, assim como esteve viva na manhã de 25 de Abril, na nossa praça do MFA, na homenagem que ali foi prestada aos perseguidos. Abril somos todos nós, na nossa responsabilidade individual e coletiva, de cumprir aquilo que são as palavras que proferimos. E essa, temos todos plena consciência, que tem sido, talvez, a maior dificuldade. Fazer com que os atos acompanhem as palavras. Fazer com que o discurso repetido não se perca, não se transforme num vazio, não promova o descrédito, não nos afaste da confiança de que somos capazes de ultrapassar obstáculos. Essa é a grande dificuldade. Como vencer as desigualdades? Se promovem políticas que as aprofundam. Como defender a democracia e a liberdade se não se tem a coragem de defender a soberania e a independência nacional nos momentos em que ela deve ser afirmada e deve ser defendida? Como defender a paz quando promovemos o medo e a desconfiança nas relações entre nós? Estes são os nossos desafios de hoje e que são incompatíveis com muito do discurso que é feito. Precisamos de resolver os problemas com os nossos recursos. O povo não precisa de chavões, precisa de atos, precisa dos fóruns onde se possa encontrar. É isso que se procura fazer e que temos feito aqui em Almada. Temo-lo dito, talvez não exista outra cidade ou outro município em Portugal que tenha sido tão devastado pelas transformações socioeconómicas que ocorreram, não com Abril, mas em muitos dos anos que seguiram a Abril. Somos hoje uma cidade de serviços, fomos antes uma grande cidade industrial. E fomos capazes de superar essa transformação. Foi fácil? Não, não foi fácil. Os mais velhos lembrar-se-ão. Os que trabalhavam nos estaleiros, mas não só os que trabalhavam nos estaleiros, aqueles que acompanhavam a economia que se desenvolvia a partir dos estaleiros e com os estaleiros. Onde está o Arsenal com 3.500 trabalhadores? À volta de 500 trabalhadores nos dias de hoje. E, no entanto, se formos comparar o nosso município com outros,
não pela nossa iniciativa, mas por aquilo que os centros de investigação nos fazem chegar, somos, ainda, dos concelhos onde as pessoas mais gostam de viver, dos concelhos com maiores níveis de desenvolvimento e de bem-estar. E somos, graças, em larga medida, a um poder local sempre aberto e que sempre criou raízes e aprofundou raízes com base na participação da população. Não são só os 2 congressos de Almada que realizámos nos 2 anos. Esses são os epifenómenos da participação constante. O poder local em Almada apoiou em 2016 mais de 500 projetos de diversas associações, coletividades e instituições, em valores que ultrapassou largamente os 5 milhões de euros. Para concretizar projetos não dos órgãos do poder local, mas sim projetos dessas associações, clubes e instituições. Temos uma intervenção viva, constante, permanente dos nossos cidadãos. Podemos ir mais longe? Sempre. Porque Abril não se esgota. Abril continua-se e prolonga-se. Abril não é autossatisfação. A luta, o Abril exige de todos nós sempre fazer um pouco melhor, ir sempre um pouco mais longe. E comemorar Abril hoje é também conseguirmos perceber que não há inevitabilidades e condições que sejam inultrapassáveis, porque o arco da governação é um conceito que foi enterrado. A governação provou-se neste ano e meio que pode ser de todos e para todos. E que esse facto nos permite acrescentar liberdade à liberdade, democracia à democracia. E, naturalmente, é por esse caminho que havemos de conseguir, de facto, os níveis mais altos de desenvolvimento e a mais justa distribuição de riqueza que todos percebemos, que todos desejamos. Não há quintas em Abril. Durante 40 anos, parecia que alguns nunca poderiam chegar ao poder. Já depois de Abril. Já depois de Abril. Não foi antes de Abril. Foi já depois de Abril. E até parece que a Europa não se adapta ainda a essa realidade de Abril. É que em Portugal todos podem ter acesso ao poder e todos podem influenciar o poder. É uma lição. Mas mais do que uma lição, é um impulso que vive neste povo português, impulso esse para o qual Almada contribuiu em muito e com certeza continuará a contribuir. Pela vontade de cada um dos cidadãos e das cidadãs, dos que votam e dos mais jovens que ainda não votam,
mas sempre com a responsabilidade plena que os eleitos têm ou devem ter para respeitar o voto daqueles que neles depositam a sua confiança. E por isso é muito importante, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, senhores deputados, senhores vereadores, senhores presidentes das juntas e das uniões de juntas. É muito importante que esta cerimónia se realize, porque, apelando ao povo e à mobilização popular para defender Abril, os eleitos em liberdade e em democracia estão também aqui para afirmar Abril. A nossa democracia é uma democracia plena porque conjuga bem e cada vez melhor o valor da representação política com a importância decisiva da intervenção dos cidadãos e dos trabalhadores na vida nacional. E era aqui que queria terminar. Porque a nossa democracia também não pode ficar à porta das fábricas e das empresas. A democracia, para ser plena, é necessário que aqueles que, com o seu trabalho, constroem este país, vejam reconhecido o mérito do seu esforço. Nós não acompanhamos as teses chamadas meritocráticas, em que nos procuram dividir em uns que são muito bons e excepcionais e os outros que não chegam lá e que não prestam. Somos uma força coletiva. Todos, os trabalhadores no ativo e aqueles que já trabalharam, mas sobretudo, ponhamos os olhos na nossa juventude, para quem este país deve ser também o lugar e o posto do trabalho reconhecido por aquilo que eles são capazes de fazer, e é muito. É preciso que em Portugal haja lugar para que os jovens aqui se realizem plenamente. Porque um país que não consegue criar essas condições para a sua juventude é um país que não tem futuro. Não nos podemos conformar com o anúncio de que em 2050 ou 2080 seremos 7 milhões e meio e que seremos um país de gente idosa. Onde é que vamos por este caminho? Podemos nos conformar com essa situação? As questões do desenvolvimento e da justa distribuição da riqueza são questões centrais para o qual Almada, o poder local de Almada, sem discriminações, está disposta a dar a sua contribuição, indo tão longe quanto possível e tão longe quanto os almadenses, no seu conjunto, o desejam. Porque acreditem, esta terra, que muito deu para que Abril fosse Abril, com o seu movimento associativo, com os seus trabalhadores, com o seu poder local, nunca deixará que Abril morra e fará, com certeza, muito para que Abril viva e ajude a construir um país mais e mais livre e mais democrático. Viva o 25 de Abril, viva Almada! Vão-me permitir agora também umas palavras minhas, o meu verbo. Senhora Presidente da Câmara Municipal, Dr. Joaquim Judas, senhores e senhores deputados e deputadas municipais, senhoras e senhores vereadores e vereadores, distintos convidados, senhoras e senhores munícipes presentes, caros concidadãos. Com esta sessão solene, a Assembleia Municipal de Almada comemora e evoca
o 43º aniversário da Revolução e da Revolta de 25 de Abril. Aqui estamos por Abril e com Abril, construído por homens e mulheres, exaltando a ação dos trabalhadores e do povo e suas lutas mil, a ação heroica dos antifascistas, o empenho sublime dos democratas, a determinação e generosidade dos militares de Abril. Aqui estamos porque partilhamos caminhos, seus feitos e obra na construção do presente e do futuro, na exigência do nosso próprio destino coletivo. Aqui estamos presentes, representantes da grande família almadense, com as suas instituições, organizações e coletivos, obreiros do que somos e temos como comunidade, que se afirma, projeta e constrói o nosso Conselho da Almada, solidário, humanista e de progresso, assente nos princípios, causas e valores de Abril. É o poder local de Abril que também nos junta. O poder local democrático, revolucionário, de 1974 a 1976, e o poder local democrático constitucional, de 1977 aos dias de hoje. Com Abril e por Abril, pela Constituição da República e seu poder local, impõe-se invocar também, para não esquecer o papel, a ação e a obra do movimento popular, das comissões democráticas administrativas, do movimento das Forças Armadas, do 25 de Abril. Essa quinta-feira de 1974, o dia 25 de Abril, a conquista da liberdade. O último ditador rendeu-se no quartel do Carmo e no Largo do Carmo, com o capitão Salgueiro Maia, os pássaros das árvores eram homens. Esse foi o dia em que os homens se sentiram pássaros e pousaram nas árvores. É aquele tempo em cada um, em que todos nós nos sentimos parte de um todo, o todo-povo, que tem nas mãos o seu futuro e o poder de o conformar à medida do desejo coletivo de liberdade, de justiça, de progresso. Se me questionam se tudo foi bem feito, sem erros e sem excessos, eu afirmo que certamente aconteceram excessos e erros. Mas o que marcou esse período foi o derrubo do fascismo, a conquista da liberdade e o exercício da democracia. O que marcou esse período foi o fim da ditadura, que esmagava e explorava o povo português e os povos das colónias. O que marcou esse período foram as profundas transformações na direção da democracia económica, social, cultural, política. São as conquistas de Abril, em que o poder local se afirmou e afirma com uma das suas melhores realizações. O poder local em Almada começou a ser construído no próprio dia 25 de Abril, quando nessa manhã, na Rua das Salgadeiras, sob a presidência de João Raimundo, reuniu um grupo de democratas que decidiram convocar a população para um plenário nas escolas do Desportivo da Cova da Piedade. A população mobilizada acorre em grande número e o espaço torna-se pequeno, pelo que a Assembleia é transferida para a SFUAP, onde são proclamados valores da liberdade e aprovadas as tarefas imediatas. A ação imediata de apoio aos militares revolucionários da Escola Prática de Artilharia de Vendas Novas, que ocupavam a zona do Cristo Rei. Manifestação reivindicativa de libertação dos militares do Regimento das Caldas da Rainha, protagonistas do golpe 16 de março, presos no presídio da Trafaria. Mobilização para Lisboa de apoio aos militares revoltosos. Libertação de todos os presos políticos das prisões da Polícia Política, o Forte de Caxias e em Peniche. Tempo exaltante e de afirmação e envolvimento popular e também de poder, aquele da manifestação do dia 27 de Abril, que, iniciada na Cova da Piedade, percorre a cidade e na Rua Capitão Leitão, junto à Câmara Municipal, o povo em uníssono grita, engrandecendo os valores da liberdade e da democracia. Fascismo nunca mais. Liberdade, liberdade. É então que um grupo de manifestantes, entre os quais estão José Gonçalves, Viriato Gonçalves, Alva Farinha, o José António Lopes, o Zalo, o Artur Neves de Almeida, sobem a escadaria dos passos do Conselho e exigem em nome do povo a demissão do Presidente da Câmara, nomeado pela ditadura e da sua variação. Nestas ações de exercício da liberdade, ali estava o povo agarrando e construindo o futuro com as suas mãos. Ali estava também, sendo parte, no meio, na frente, lá estavam ilegalmente os que lutaram contra o regime fascista na noite escura da ditadura. Ali estavam os homens e mulheres e a juventude da resistência, os obreiros da liberdade. Só lhe faltavam os que estavam ainda presos pela PIDE. Ali na rua, em frente, no meio, ali estavam aqueles que em 1969, no segundo Congresso da Oposição Democrática e nas ações de campanha eleitoral desse ano, em que foi protagonista de referência o Dr. Malheiro da Silva. Ali, na rua, também
estavam os que participaram no terceiro Congresso da Oposição Democrática, realizado em 1973, no Cine Avenida de Aveiro. Sim, lá estavam Ana Maria Antunes, António Reizinho, Henrique Barbeitos, José Laís, Marcos Antunes, que integravam a Comissão Nacional do Congresso em representação do Distrito de Setúbal. Ali estavam igualmente presentes aqueles protagonistas do Distrito na Batalha Eleitoral de outubro de 73 contra a União Nacional Fascista, em que foram candidatos os almadenses Herculano Pires e Artur Neves de Almeida, e este, em substituição do Marcos Antunes, tinha sido impedido de se candidatar pelo regime fascista. A mobilização popular e comunitária era universal. O Presidente da Câmara, nomeado pelo governo fascista, foi deposto, pelo que se impunha a sua substituição pelo poder do povo, o novo poder local. São então escolhidos 23 cidadãos para constituírem a nova Câmara Municipal. E a 16 de maio de 1974, no Salão Nobre do Governo Civil de Setúbal, em ato solene, o comandante Fuzeta da Ponte dá posse aos 7 membros da então denominada Comissão Democrática Administrativa da Câmara Municipal de Almada. Só 7 dos 23 foram empossados em cumprimento do Código Administrativo de Marcelo Caetano, que continuava em vigor e assim determinava que as câmaras municipais só podiam ter 7 elementos. Permitam que nomeie os 7 generosos almadenses da Comissão Administrativa, manifestando-lhes muita gratidão pelo empenho, dedicação e obra. O Presidente, Fernando Porença de Almeida, e os vogais, Ana Maria Antunes, António Almeida Santos, Eduardo Alcântara, Fernando Brito Mateus, Herculano Pires e Nuno Cabeçadas. No entanto, os restantes 16, também generosos cidadãos, foram depois empossados pelo Presidente da Comissão Administrativa, formando grupos de trabalho e de apoio à ação de diversos pelouros na estrutura orgânica da nova Câmara Municipal. Também ao nível das freguesias são constituídos os órgãos do poder local. A 30 de maio de 1974 é formada a Comissão Administrativa da Junta de Freguesia da Trafaria. E a 6 de junho, das freguesias de Almada, Caparica, Costa da Caparica e Cova da Piedade. O reconhecimento a todos esses coletivos do poder local de então, nomeando também os seus presidentes. Da Junta de Freguesia de Almada, Jaime Soares. Da Caparica, os Alves, António Lopes. Da Costa da Caparica, José Rosário Nunes. Da Cova da Piedade, Manuel Francisco. E da Trafaria, Carlos Manuel Neves. Senhoras e senhores, mas o poder local não se esgotava nas comissões administrativas e, em comunhão de objetivos e ações, desenvolvia-se entusiasticamente um movimento popular de base, que juntos foram a base sólida do poder local democrático que veio a ser consagrado na Constituição de Abril de 1976. O movimento popular, o povo em movimento, exercitando e exercendo o poder no local. Por todo o Conselho nascem e florescem estruturas de enlace e participação popular. Comissões de moradores, trabalhadores de base de saúde, grupos de alfabetização, as comissões de desenvolvimento de melhoramentos, de apoio à forma agrária, de cultura e de desporto, a Liga dos Médios Progressistas, as comissões de turismo, de iniciativas para a infância, as comissões de profissionais de pescadores, de rendeiros, de assalariados rurais e muitas, muitas, muitas mais e outras que a grande riqueza criativa da Revolução gerava, incentivava e sustentava a participação popular. O 25 de Abril era vivido intensamente. Só em comissões de moradores, no nosso Conselho, foram constituídas mais de 60 comissões de moradores. Tanta riqueza, tanta gente a trabalhar. O trabalho dignifica o homem. Trabalhar para a comunidade a que pertencemos é dever de cidadania. Eram estes os princípios base dessa altura. A quantidade e a diversidade das estruturas populares do poder local determina a necessidade de um nível superior de organização, de decisão e de relação com as comissões administrativas das autarquias, assim como o aperfeiçoamento da participação e coordenação da ação local integrante de um programa de desenvolvimento conseguiu. É assim que surge a primeira experiência com a realização, no dia 26 de janeiro de 1975, da Assembleia Popular da Freguesia da Costa da Caparica. Foi a primeira a nível nacional e de tal maneira considerada importante que registra a presença de uma forte presença de uma delegação do movimento das Forças Armadas. Experiência tão bem sucedida que de imediato é preparada a Assembleia conseguia e no dia 2 de fevereiro, no ginásio Cine da SFUP, é realizada a primeira Assembleia do Conselho de Almada. E o lema dessa Assembleia, unir e organizar e lutar e vencer. A segunda Assembleia Popular realiza-se em 20 de março de 1976, na Incrível, e a terceira Assembleia, a 18 de setembro e 2 de outubro de 76, no Cirlo. Senhoras e senhores,
a Assembleia Popular do Concelho de Almada, enquanto congregadora da ação, empenhamento e realização de muitas e diversas estruturas locais, foi espaço e meio de excelência no aperfeiçoamento da democracia participativa, possibilitou o levantamento e sistematização dos problemas, necessidades e anseios das populações do Concelho, que serviu de base à elaboração das propostas que deram corpo a cadernos reivindicativos e de ação, pois reivindicava-se, mas também se fazia. As comissões administrativas, aqueles homens e mulheres do movimento popular e do movimento associativo, os seus membros, são exemplos de cidadania e referência municipal pelo feito e obra de 2 anos e meio. Nessa altura, tudo estava por fazer e muitos eram os problemas locais por resolver. Pouco ou nada tinham. Não tinham experiência, nem apoio, nem estrutura minimamente suficiente para tão grandiosa e exigente missão. Mas esses homens e mulheres do poder local revolucionário, membros das comissões administrativas, pela grande dedicação cívica, pelo elevado espírito de servidores públicos, pela militância associativa de que eram portadores, pelos valores democráticos de liberdade, solidariedade e amor ao próximo, são exemplo e referência da comunidade e do Portugal de Abril. Envolveram a comunidade na obra e no feito. Aproveitaram superiormente o quase nada para tudo fazer. E o feito e a obra, o todo de tudo, era entregue para o usufruto da comunidade. O poder local revolucionário passou o testemunho ao poder local democrático consagrado na Constituição de Abril. Acabámos de comemorar o 40º aniversário da nossa Constituição da República e este ano comemoramos o 40º aniversário da institucionalização do poder local constitucional. Fez em janeiro e fevereiro deste ano, 2017, 40 anos das tomadas de posse dos eleitos dos órgãos do poder local democrático constitucional. Não podemos esquecer o caminho percorrido. Muitos, certamente, ainda se lembram de Almada de antes de 1974, em quase tudo faltava. Sem memória, não temos, certamente, futuro. A maioria da população não dispunha de saneamento básico. A água a domicílio não era para todos. A limpeza pública quase que não existia. A rede viária era insuficiente, faltavam escolas, o património degradava-se, não existiam infraestruturas públicas para idosos, os jovens e as crianças. Os serviços de saúde, débeis. A cultura e o desporto era que era oferecida pelas coletividades. O novo poder local, de Abril, realiza-se. Em resultado das primeiras eleições para as autarquias locais, reúne aos 16 dias do mês de fevereiro de 1977, faz 40 anos, pela primeira vez, a Assembleia Municipal de Almada, tendo assumido a presidência da mesa o cidadão almadense, escritor e dramaturgo Romeu Correia, cujo centenário de nascimento se comemora. Romeu Correia, que assumiu a presidência da mesa por ser o primeiro candidato à lista mais votada, a lista da FEPU. De imediato, procederam à eleição da mesa definitiva da Assembleia Municipal, tendo sido eleito presidente o cidadão Nuno Manuel Perfeito Cabeçadas. Hoje, passados 40 anos, pelo empenho e desempenho desses cidadãos, das comissões administrativas, do movimento popular, do poder local revolucionário e dos eleitos do poder local democrático constitucional, a todos e também a nós, o nosso Concelho é referência nacional nos indicadores de bem-estar das populações, de qualidade de vida, desenvolvimento e progresso. O poder local em Almada consolida-se, considera-se que se constrói e materializa porque existe uma cultura de pertença, em que de cada um se sentir parte, reforçando sentimentos humanistas, o amor às pessoas, o sentimento de pertença à coletividade, à rua, ao bairro, à freguesia, à sua cidade, ao seu concelho, sentindo-se assim protagonista da dinâmica de desenvolvimento e progresso da nossa terra. Vivemos novos tempos, tempos fascinantes, mas também tempos de preocupação e incertezas, reclamando na ação pública, na política, na polis, na governação, o reforço da participação e da proximidade. São também tempos de luta e lutas pela paz. Estes tempos exigem redobrada atenção e participação e intervenção dos agentes locais, das forças vivas, dos cidadãos, assim como a proximidade dos órgãos locais e dos seus titulares aos munícipes e aos fregueses. A proximidade que colhe e acolhe a participação é hoje um conceito-chave da governação das freguesias e dos municípios. Eis assim a importância dos espaços políticos de proximidade em que as freguesias constituem, sem qualquer dúvida, o nível do poder local e administração pública mais próximo dos cidadãos,
estando assim numa posição privilegiada para identificar problemas e criar dinâmicas de desenvolvimento e bem-estar através do envolvimento dos atores locais e dos seus cidadãos. É por isto que se exige que todas as 11 freguesias do nosso Conselho, do Conselho de Almada, tenham a sua junta de freguesia e a sua Assembleia de Freguesia eleitas. Senhoras e senhores, o poder local, expressão e conquista de Abril, é a parte integrante do regime democrático e do seu sistema de poder. Uma conquista que viu consagrados na Constituição da República os seus princípios democráticos essenciais, quer quanto à relação com o poder central, descentralização administrativa, autonomia financeira e de gestão, reconhecimento do património e finanças próprias, poder regulamentar, quer quanto à sua democraticidade, colegialidade, responsabilidade da gestão perante uma Assembleia eleita diretamente e por sistema proporcional e participação popular e das suas organizações representativas. A afirmação do poder local e das profundas transformações sociais operadas pela sua intervenção na melhoria das condições de vida e na superação de enormes carências são separáveis das características profundamente democráticas e da dinâmica popular que o poder local e o processo de institucionalização conhecem na sequência da Revolução de Abril. O poder local, tal como a Constituição estatui, é uma emanação e uma expressão direta da vontade popular. Uma afirmação do caráter progressista e avançado do regime democrático resultante de Abril. Senhoras e senhores, em Almada, o poder local, com os seus órgãos eleitos e as suas instituições, organizações e associações, recuperou décadas e décadas de atraso. Muito se fez, que a grande volta se deu. Com deficiências e insuficiências, certamente, mas estou certo que todos nos revemos nesta odisseia de vida, de amor pela nossa terra, de vivências solidárias, de participação, de lutas e labutas, de construção de caminhos com Abril, e sempre com Abril. E continua a ser em Abril e também em Maio que reside a esperança de um Portugal ainda mais justo e solidário. Viva o Conselho de Almada e as suas gentes, viva o Portugal de Abril. Muito obrigado. Bem-ajam, meus amigos, terminamos a primeira parte, o nosso coro vai se preparar, espero que não se levantem, porque se levantarem perto do lugar, o coro pode se levantar, eu digo, é o resto, se levantam, perdem o lugar. Muito boa noite, minhas senhoras e meus senhores. O Corpo Polifónico do Grupo Sargento da Armada tem muito prazer em estar aqui neste local, porque o 25 de Abril merece qualquer sacrifício para ser comemorado. Será esse sacrifício sempre menor do que aquele punhado de homens militares e adjuvados com o povo português que levaram por diante, naturalmente, a Revolução de 25 de Abril, marco histórico na história do nosso país e que daqui a 500 ou 1000 anos ainda se anda a falar dos benefícios que esta Revolução nos trouxe. Nós vamos seguir o programa que foi distribuído. Vamos começar então com duas peças do Alentejo. O Alentejo também desempenhou um papel importante nos caminhos para a Revolução. Não for a grândola de serviço de senha para os militares saírem dos seus quartéis e cada um ir ao objetivo que lhes tinha sido delineado, merecem então esta referência inicial. A primeira peça é Meu Lírio Roxo, que nos remete para a primavera, que neste momento até estamos a viver, uma primavera semelhante como a primavera do próprio 25 de Abril, que também fez florir muitos desígnios que nós hoje estamos a viver. A seguir, Se Fores ao Alentejo, refere-se àquela saudade que as pessoas têm quando deixam a sua terra e vão para outra terra, seja para a capital, seja para os Estados Unidos, seja para a Alemanha, seja para Angola, seja para Moçambique, sentem da terra que os viu nascer. Então, Se Fores ao Alentejo. Para não ser muito maçudo, desculpem o termo, eu irei fazer, com a vossa permissão, uma ligeira referência a alguma peça ou a algum
peças, enfim, com o objetivo de dar algum subsídio para um melhor enquadramento. Obrigado. Saudades nas ondas do trigo.
E agora, porque somos um povo do mar, somos filhos da Marinha Guerra Portuguesa, eu desde o ano de 1966, que ainda sofri as consequências do antes do 25 de Abril, vivi a Revolução, participei na Revolução e continuo a ter muito gosto em participar nas memórias da Revolução. Vamos então interpretar aqui a Canção do Mar, conhecida por todos, conhecida, não é preciso estar a dizer quem é que a canta, porque ela é conhecida naturalmente numa modalidade ou com um arranjo polifónico para coro à capela. Então, a Canção do Mar também é em homenagem ao nosso mar, porque se, como esperamos, a plataforma continental for aprovada pelas Nações Unidas, como esperamos e temos esperança, e vai ser naturalmente, aprovada, ficaremos com cerca de 5 milhões de quilómetros de área terrestre e área marítima, o que corresponde a cerca de 87% de toda a área da União Europeia. É obra. É obra. E o mar, se nós não andarmos nele, alguém vai andar nele por nós. Alguém escreveu em tempos, se não fosse o mar, Portugal seria a província ocidental da Espanha. Queremos ser Portugal, queremos ter o nosso mar, então a canção. La